Há 20 dias para o segundo turno da eleição na Argentina, a disputa segue acirrada entre o candidato governista e ministro da Economia, Sérgio Massa, e o oposicionista Javier Milei. Quem nos conta como está a situação no nosso vizinho do Mercosul é a nossa correspondente em Buenos Aires. Minha querida Márcia Carmo, que bom te ver aqui no meu retorno depois de umas férias bem curtinhas. Mas não deixei de ficar atento assistindo aí ao debate, à eleição. E eu te pergunto, o que mudou aí nos últimos dias, Márcia Carmo, com relação à disputa presidencial, uma das mais acirradas da história da Argentina? Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos. Bem-vindo, como dizem aqui. Valteno, a situação aqui parecia muito clara na semana passada, até o fim de semana. Ou seja, depois do primeiro turno, no primeiro turno, para surpresa de muitos, mas vamos reconhecer que 4 pesquisas acertaram. Sérgio Massa teve em torno de 37% da votação. Javier Milei ficou um pouquinho abaixo dos 30% e mais ou menos repetiu a votação das primárias que foram no dia 13 de agosto. Então, Massa, que é ministro da Economia e candidato, ou seja, tem a caneta, intensificou sua campanha. Massa é o ministro da Economia, que estamos vendo aí é, na tela, mas na semana passada, logo depois da votação, a ex-ministra de Segurança de Macri, Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar, declarou apoio a Milei. Isso provocou um racha, uma fragmentação muito impressionante na opositora Juntos pela Mudança, que é do ex-presidente Macri. Esse percentual de votos da Patrícia Bullrich no primeiro turno, em torno de 23%, esse percentual pode definir a eleição do dia 19 de novembro, segundo turno. Então, na semana passada, nós tivemos isso, parecia, tudo se acelerava com Macri e Burit declarando apoio a Milei, o candidato da ultradireita e que ele mesmo se define como libertário. Mas no fim de semana, isso foi muito comemorado no governo, vendo a oposição em frangalhos, literalmente, dividida no apoio a Milei. Porém, no fim de semana, houve uma notícia negativa, neste caso, para Sérgio Massa: filas quilométricas para o abastecimento de combustíveis, o que mostra uma realidade da economia argentina, uma economia com inflação altíssima, como já comentamos várias vezes, mais de 130% nos últimos 12 meses até setembro, 12 meses de setembro do ano passado até setembro desse ano. Então, a falta de combustíveis no fim de semana, hoje ainda as filas continuam, levam uma tensão à candidatura de Massa, que continua sendo apontado, o ministro da Economia, como preferido para o segundo turno. Mas por que a falta de combustíveis? Porque o governo não tem dólares para pagar a importação dos combustíveis. Então, barcos cheios de combustíveis parados aqui no Rio da Prata, e o governo, sem saber se liberava ou não o dinheiro, o governo liberou o pagamento, mas a expectativa é de que os argentinos ainda vão ter alguns dias de filas para o abastecimento. Então, é um quadro complicado. Pergunto, Márcia, qual é, qual é o potencial que tem a Burit de transferir votos? Você falou, teve 23%. Vamos imaginar, ela transfere metade desses votos para o Milei? Como é que isso acontece? Porque nem sempre o eleitor de um determinado candidato, quando ele perde, vai necessariamente para aquele que ele diga, vai votar. Qual é a capacidade, o potencial da Burit de transferir voto? Tem uma pesquisa que mostra isso aí? Muito interessante sua pergunta, exatamente. Burit, ela transfere uma parte dos votos para Milei, segundo as últimas pesquisas. Mas tem um setor do eleitorado que queria a Burit, mas não quer Milei, e também não quer Massa.
Então, os analistas observam aqui que tem um setor da sociedade que vai votar no que entende ser o menos pior. Por um lado, massa, com uma inflação complicada, uma economia difícil, mas que ele diz que vai resolver se ele for chegar à Casa Rosada. Por outro lado, Milei, que Massa tem insistido no discurso de que Milei é defensor da venda de órgãos, órgãos humanos, que Milei quer dinamitar o Banco Central. Então, e esse eleitor da Patrícia Burit, ele não queria nem Massa e nem Milei. Então, como é que ele fica agora? Por um lado, um setor ficou órfão da Burit, que vamos reconhecer, fez uma campanha fraca, reconhecida por diferentes setores aqui, porque Milei, de certa forma, eh, ele incorporou o discurso da Burit e agregou radicalismo. Então, muita gente que antes ia votar em Burit foi para Milei, mas aquele que continuou com a Burit queria a Burit, não queria nem Massa nem Milei. Vamos ver o que vai ser refletido nas urnas, mas por enquanto é isso. Um setor iria para a Burit, o outro está indeciso, e tem aquele que diz: vou anular meu voto. Márcia, dentro desse intervalo até a eleição, teremos ainda um debate, não é verdade? Provavelmente um debate quente e ele pode ser decisivo. Com certeza. A previsão, a lei eleitoral prevê, esse debate, como você comentou, entre Massa e entre Milei. Vai ser emocionante, porque na semana passada, em uma entrevista, Milei chorou diante das câmeras de televisão. Ele estava irritadíssimo, sugerindo que estava cansado, e num telefonema, Macri ligou para ele ligou para o Macri, para o ex-presidente perguntou: "O que está acontecendo?". Ou seja, Milei foi visto como uma pessoa emocionalmente frágil, essa é a verdade, e agora desde ontem, ele passou a tentar colocar seu discurso novamente nos trilhos, porque a bandeira de Milei é: todos os políticos são iguais, a casta, como ele diz, tem medo, está com medo. Então, ele faz esse discurso, mas se alia a Macri, que é um político conhecido na Argentina, foi presidente do país. Então, aquele eleitor que não gostou do governo de Macri passou a olhar para Milei dizendo: "Ué, ele não era o diferente, o outsider? Cadê o outsider?". Aí hoje ele já começou a dizer que essa casta, esse negativo é o Massa e por isso ele é a alternativa. A verdade é que ele precisa do apoio de Macri para ter governabilidade. A Liberdade Avança, que é o partido de Milei, surgiu há 2 anos e nessa eleição para o Congresso foi muito bem. Não tinha nenhum senador, agora já tem 8 senadores. Passou a ser a terceira força partidária, política, na Câmara dos Deputados, mas não tem maioria. Eles cresceram muito em 2 anos, mas vão precisar de alianças, de coalizões. Mas Macri tem rejeição muito alta. E aqui eles, na verdade, estão disputando para quem tem a rejeição maior também, Valteno, se Massa, se Milei ou Macri. Muito obrigado, Márcia Carmo, por juntar-se a nós aqui no AgroMais sempre com suas análises. Que dia é o debate? Ficou faltando? Ficou faltando. O debate está previsto para o dia 12 de novembro. Tá certo. A gente fica daqui acompanhando com você aí de Buenos Aires. Muito obrigado, Ok. tá?